nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, votos de paz e bem a você que nos acompanha neste caminho Ordo Amores, tecendo o fio de ouro. Nós estamos no capítulo 6 e nós veremos hoje o capítulo 6 e o 7º. O 6º capítulo, e você cresceu em estatura, sabedoria e graça. Eu vou ler o texto, que ele é muito simples, você preste atenção, vá anotando, porque praticamente é uma tarefa esse capítulo. Se você é consagrado, você é uma pessoa consagrada, né? Inclua sua história na comunidade a que pertence. Se você é seminarista ou sacerdote, escreva sua caminhada para a descoberta de sua vocação. Se você é casado, relate brevemente sua história de vida no sentido de vivenciar esta vocação. Deus presente em tudo e em cada momento. Em seu caderno, copie no alto da página Lucas, capítulo 2, versículo 52. Mas, unindo-se a Jesus desta maneira, Jesus e eu crescíamos em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Em seguida, faça uma longa e detalhada lista de lembranças de sua infância, mais ou menos até os 11 anos de idade, né? Momento com a família, incluindo primos, tios, avós, brincadeiras, amigos, escola, universidade, aniversário, dia das mães, dia dos pais, os natais, as comidas, tudo mais que o Espírito Santo lhe fizer lembrar. Com relação a algum fato mais engraçado ou pitoresco, você talvez queira anotar mais detalhes e registrar pormenores. Fique à vontade. Quando terminar, deixe algum espaço vazio, pois ainda vai lembrar-se de muitas coisas. Terminada a lista da sua infância, né? Faça o mesmo com relação à sua adolescência, mais ou menos de 11 ou 12 anos até 16, 17 anos. Lembre-se dos detalhes do louvor, gratidão a Deus, do espaço que deve ter deixado no final. Quando acabar, faça o mesmo com relação à sua juventude, mas atenção ao parágrafo abaixo, ou atenção ao que segue. Muitas vezes a gente pode enganar-se, achando que só se fala de Deus quando se diz o nome dele, ou quando aquilo de que estamos falando é evidentemente ligado a ele. No entanto, não é assim. Quando somos batizados, somos mergulhados em Jesus Cristo, somos consagrados a Deus e nossa vida é toda de Deus. Quer estejamos nos lembrando dele ou não, quer estejamos na igreja rezando ou na praia com a família ou amigos. Portanto, quando escrever os bons momentos de sua vida, evite cair no engano de colocar somente o que é de Deus, entre aspas, né? Como se em certos momentos Deus estivesse presente, em outros momentos não. Deixe sempre, Deus sempre esteve e está presente. Mais uma coisinha. Às vezes a gente acha que escrever nossa história de salvação é fazer uma lista de lamúrias ou lembranças dolorosas, traumatizantes, tristes, como se só tivesse havido episódios tristes em nossa vida. Seria ingratidão. Não é verdade? Ingratidão para com Deus, para com os nossos pais, nossos irmãos, parentes e amigos. Se tiver que ser assim, não teriam sido escritos muito dos salmos, nem o Cântico dos Cânticos, nem o Magnífica, no qual Maria glorifica e engrandece ao Senhor, que é fiel no seu povo durante toda a sua história. Muito bem, meus irmãos, então depois podemos, concluindo esse capítulo, você é convidado a rezar um terço, meditando os mistérios gozosos e una-se a Jesus, que crescia em estatura, sabedoria e graça como você. Mas lembre-se de escrever o que Deus fez através do terço. Muito bem, então esse é um dever de casa, é praticamente para a gente colocar em prática a memória de fé, a memória de esperança, a memória de caridade.
a gente começar a assistir, a gente pode dizer assim, assistir a nossa vida, ou rever nossa vida com um olhar de fé, olhar de esperança, olhar de caridade. Em outras palavras, apesar dos pesares, como Deus nos acompanhou até aqui. Então nós somos chamados a reconsiderar a nossa história de vida. É um exercício prático que nós vimos até aqui. O 7º capítulo, que a gente vai ver agora, é um convite a nós termos uma relação madura com o próprio passado. Relação madura com o meu passado. Muito bem. Como o passado jamais morre, isso é importante, o passado não morre. Então, na realidade, matando a si mesmas e condenando sua qualidade de vida, em outras palavras, nós não querendo lembrar-se do passado, e como o passado não morre, significa que nós estamos matando a nós mesmos, condenando a nossa qualidade de vida a uma superficialidade e fantasia que o distanciam de si mesmo, de sua história, dos outros e de Deus. Em outras palavras, nós queremos dizer o seguinte: tem pessoas que decidem não lembrar-se do passado, só lhe resta viver superficialmente, distante de si mesmo, distante da própria história, distante dos outros e distante de Deus também, porque o passado não morre. Esquecer a todo custo o passado não é uma coisa muito inteligente, vai ter consequência mais cedo ou mais tarde. É um tipo de escravidão muda, cega e surda. É maturidade, é sabedoria e é inteligência a gente saber lidar com o passado, tá? Porque o passado, ele não está morto, então significa que o objetivo final é a gente viver reconciliado com ele, porque se a gente não se reconciliar, ele pode nos fazer sucumbir. É um pouco complexo explicar isso, mas é muito bem verdade. A gente pode ficar demente antes do tempo. Muito bem, então dando continuidade, a pessoa fica escrava de uma coisa que não quer ver nem ouvir e da qual não quer falar. Seu passado fica congelado e seu pé preso ao gelo o fará morrer de frio. Então, o que nós estamos vendo até agora é isso. É inteligência nossa a gente saber lidar com o passado. Eu repito, porque se a gente não fizer isso, ele nos esmaga. Depois, os que acham desnecessário lembrar-se do passado. É uma outra condição, né? Tem aqueles que simplesmente não querem lembrar-se e tem aqueles que acham desnecessário. Na verdade, não podemos ficar remoendo o passado sem nenhum objetivo construtivo. Não é você ficar remoendo o passado, né? Seria viver do passado. A atitude inadequada com relação à própria vida seria uma outra maneira de congelá-lo. Reler o próprio passado com vistas ao autoconhecimento e cura interior, com a finalidade de ordená-lo e a própria vida para o amor. Entretanto, é sumamente necessário fazer este caminho. Então, eu faço uma nova leitura. Reler o próprio passado com vistas ao autoconhecimento e cura interior, com a finalidade de ordená-lo. E reler o próprio passado e a própria vida para o amor. É sumamente necessário. Então não é simplesmente remoer por remoer, lembrar por lembrar, mas é em vista de ordená-lo. Porque a gente já tem visto e veremos tantas vezes, né? No passado, para dar um exemplo, eu magoei e fui magoado. E ele vai ficar por isso? Não, a gente tem que se reconciliar, não é isso? A gente tem que se dar o auto-perdão. Por vezes tem que pedir o perdão e outras vezes temos que perdoar também. E aqueles que vivem do passado
Você deve conhecer pessoas que simplesmente vivem do passado. Atribui ao que viveram um poder que o passado absolutamente não tem. Alguns vivem no passado porque, em seu entender, foi melhor do que o presente. Outros, paradoxalmente, vivem no passado porque esse foi muito doloroso e, ao seu ver, os marcou para sempre. São os que vivem do passado, né? Ele deu 2 exemplos, aqueles que acham era melhor e outros que dizem para si mesmo, né? Que foram marcados tão profundamente, negativamente, que não dá para fugir disso e ficam remoendo e bebendo às vezes, se drogando, às vezes também se fechando, às vezes fugindo da vida, porque diz: a vida me magoou demais. São os que vivem do passado, um passado que não foi reconciliado. Então, o objetivo é que nós tenhamos uma relação madura com o passado, e a gente vai ter que chegar a este ponto, né? Muito bem, tem aqueles ainda, vamos ver, a gente pode meditar, os que simplesmente não conseguem lembrar-se do passado. Esse aí não conheço uma pessoa que diz para mim: eu não consigo lembrar do passado, né? É relevante perceber que Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, fez questão de, ao aparecer aos discípulos no cenáculo, mostrar-lhes as marcas do seu passado, as chagas causadas pelos pregos e lanças, agora gloriosas porque foram feitas por amor e com vistas ao amor. Então, o que nós estamos lembrando aqui é que nosso Senhor, quando ressuscitou dentre os mortos, Ele não perdeu o seu passado, Ele tinha as marcas da cruz, as marcas dos pregos, digamos assim, e elas estavam gloriosas. O passado não foi abolido, foi transfigurado, foi glorificado. Primeiro. Segundo, é para dizer para nós que a redenção, nós dizemos Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Esta redenção de Cristo, a sua vitória sobre a morte, a liberação que Ele fez do seu Espírito Santo para nós, portanto, essa redenção de Cristo é real também em relação ao nosso passado. O Senhor redime o nosso passado para que a gente viva bem o presente. Como eu disse para você, o passado não é morto, mas pode ser redimido. E redimido, ele facilita o meu presente agora. Bom, a imagem é aquela, Cristo glorioso com as chagas gloriosas, significa um passado que foi resolvido, podemos dizer assim. Fundamental é crer com simplicidade, mas baseados em evidências, que por sua morte e ressurreição o Pai constituiu Jesus vitorioso sobre toda a criação. Isso significa sobre toda a nossa vida e sobre todas as áreas de nossa vida. E isso inclui nossa psique e o nosso passado. Isso que nós temos visto, que a salvação é real, é de toda a minha história, é de toda a minha vida. Então é por isso que nós fazemos essa memória madura do passado. Porque nós somos cristãos e acreditamos que a ressurreição de Cristo é em relação à minha vida inteira. Olha, gente, relação madura com o passado, se você tem a sua Bíblia, eu vou lhe dar algumas citações para a gente concluir. A primeira citação é João 8, capítulo, versículos de 1 a 11. É uma relação madura com o passado. A gente tem um exemplo aqui, é quando Jesus disse àquela mulher: vai e não tornes a pecar. O passado, Jesus perdoou, houve um julgamento, houve um perdão e houve uma libertação. Vai e não tornes a pecar. Esta relação madura com o passado, ela não ficou mais escrava do passado, ela aprendeu a não voltar a pecar, digamos assim. Depois, Mateus capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus olhou para Levi e disse: vem e segue-me. É Mateus, né? Levi é o mesmo Mateus.
para dizer que ele era um cobrador de impostos, ele era um explorador do povo. E o que aconteceu? Jesus o resgatou. Muito bem, outra passagem que nós temos é Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Era aquela mulher pecadora pública que entrou na casa onde estava Jesus e lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, não é isso? Jesus disse para ela: tua fé te salvou, vai em paz. O passado dela, a gente pode até imaginar, mas Jesus resgatou, salvou. O passado dela não foi negado, foi redimido. Relação madura com o passado. E depois temos ainda, talvez a passagem mais interessante para o nosso trabalho, é João 21, versículos de 15 a 17. O encontro com Jesus e Pedro. Depois que Pedro tinha traído 3 vezes a Jesus, Jesus tem um encontro com Pedro e vai resgatá-lo desse passado de traição, com aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Cristo também o redime 3 vezes, digamos assim. Tá bom? Então, o grande exercício que a gente pode fazer nesses 2 capítulos que nós estamos vendo, que é o 6º e o 7º, é esse João, capítulo 21, versículo de 15 a 17. Façamos um bom trabalho. Deus nos abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo.